Glória a Deus. Boas foram essas palavras. Que Deus continue abençoando nossos pastores, que sempre tem aí ministrado algo aos nossos corações para a nossa edificação. Quero aqui também deixar um verso da Bíblia Sagrada para a nossa meditação, que vai estar lá no livro de Daniel, e o seu capítulo de número 6, a partir do verso 9, que vai nos dizer assim: E assim o rei Dário assinou o decreto e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. Glória a Deus. Nós estamos diante essa noite de um texto que vai falar acerca deste homem, deste jovem chamado Daniel. Para nós entendermos um pouquinho o contexto do capítulo 6, eu quero voltar com vocês alguns capítulos atrás. Capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que Daniel ele é levado cativo para a Babilônia. O rei ele havia pedido alguns jovens sem defeito algum, formosos, e Daniel é um desses que é levado cativo para a Babilônia. Agora o texto ele nos apresenta que Daniel ele está na Babilônia. Só que nós vamos entender versos abaixo que o texto ele vai dizer que Daniel ele decide no seu coração não se corromper com os prazeres babilônicos. Livro de Daniel, capítulo 1 e o verso 8 vai nos contar isso, que Daniel ele propôs no seu coração não se contaminar com os prazeres a qual a Babilônia lhe ofereceu. E aqui nós extraímos a primeira lição dessa passagem. Daniel, ele perdeu idioma, perdeu culinária, perdeu vestimenta. Daniel perdeu quase tudo, mas teve uma coisa que Daniel não perdeu: a sua identidade de adorador. Daniel, ele estava em meio a uma Babilônia, só que Daniel ele não permitiu que a Babilônia entrasse dentro dele. E aqui eu já aprendo essa primeira e rica lição. Hoje nós estamos dentro de uma Babilônia. Nós estamos dentro de um mundo a qual a inversão de valores muitas das vezes ela impera. Mas só que nós temos que ser igual a Daniel. Mesmo em meio a uma Babilônia, temos que manter a nossa posição de adoradores. Daniel, ele estava no meio de uma terra idólatra. Só que Daniel não deixou que os costumes daquela terra corrompessem os seus valores. Daniel não deixou que os costumes daquela terra corrompessem aquilo que ele acreditava. Daniel não deixou que os valores invertidos daquela cidade, daquele local, corrompesse os seus valores, corrompesse a sua origem. Daniel, ele se manteve firme mesmo em uma terra estranha. Isso aqui é muito lindo porque eu me lembro da história de Naamã, lá em 2 Reis. O texto vai dizer sobre este homem, Naamã, o personagem principal. Só que um personagem secundário dessa história que nos traz também uma importante lição é a menina. A menina, ela foi levada juntamente com Naamã. Agora essa menina, ela não está mais em sua terra de origem. Essa menina, ela está em uma terra estranha. Só que agora o texto vai nos afirmar que mesmo essa menina, estando em uma terra estranha,
ela não deixa de propagar o nome do Deus de Israel. Porque ela vai dizer: oxalá que o meu Senhor ele fosse até o profeta. Aquela menina, mesmo ela não estando, mas em uma terra qual era de sua origem, ela estava em uma terra estranha. Mas mesmo em uma terra estranha, ela não deixou de proclamar o nome do Deus a qual ela servia. Glória ao nome de Jesus. Nós estamos no mundo de hoje, a qual o pecado muitas das vezes predomina. Nós estamos no mundo de hoje, a qual a nossa geração está com valores invertidos, mas nós temos que entender que nós temos que ser igual Daniel, que mesmo em meio a uma Babilônia, Daniel não se corrompeu. Mesmo em meio, sendo levado cativo, Daniel, ele escolheu no seu coração, ele firmou esse propósito, permanecer fiel, fiel adorador. Daniel e a história da menina de 2 Reis tem algo semelhante. Ambos escolheram serem fiéis ao Deus a qual eles serviam, mesmo em uma terra estranha. A primeira lição que Deus ele quer nos entregar através dessa mensagem é esta: mesmo neste mundo pecaminoso, permaneça fiel. Mesmo em este mundo a qual a inversão de valores impera, permaneça com seus valores intactos. Permaneça com seus pontos firmes. Não deixe que a Babilônia entre dentro de você. Você pode estar dentro de uma Babilônia, mas a Babilônia não pode entrar dentro de você. Deus, ele te chamou para você ser um contagiador de ambiente e não deixar que o ambiente te contagie. Daniel entendeu isso. Ele estava em um ambiente pecaminoso, mas ele não deixou que o ambiente pecaminoso o corrompesse. Daniel estava dentro de um ambiente que roubou tudo dele, mas não roubou a sua identidade de adorador. E a hora vem que o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Agora no capítulo de número 6, a qual nós lemos, Daniel ele está na Babilônia. O rei ele lança um edito. O edito era que num cabo de 30 dias não poderia fazer menção de nenhum outro Deus, pois senão seria posto na cova dos leões. E agora Daniel, ele toma uma atitude. E qual que é essa atitude, irmão Paulo? Daniel, ele vai orar. Daniel, ele entra no seu quarto e costumeiramente, como costumava fazer 3 vezes ao dia, ele se colocava de joelhos. E aqui eu já quero tematizar a nossa mensagem na noite de hoje. A oração é a chave da vitória. Daniel, ele foi orar. Quando o edito foi lançado, Daniel, ele foi buscar a ajuda do Senhor. E aqui nós aprendemos uma linda lição. A oração é a chave da vitória. Nós venceremos as nossas guerras. Nós venceremos os nossos adversários. Nós venceremos as nossas lutas. Nós venceremos os nossos obstáculos. Nós venceremos as multidões. Nós venceremos os desafios. Nós venceremos tudo. É por meio da oração. Daniel, ele entendeu que ele não era para ele argumentar com o rei, mas sim para ele orar, porque o Deus a qual ele servia poderia entrar com providência. E aqui eu aprendo uma linda lição. A oração é poderosa. A oração é a chave para mim e para você vencermos as nossas guerras. Você está lembrado de Ana? Ana não podia gerar.
Agora ela começa a enfrentar uma rival por nome de Penina. Penina começa a afrontar Ana, mas o lindo que eu acho dessa história é que em nenhum momento da sua história Ana ela vai confrontar com Penina. Não, Penina afrontava Ana, mas em nenhum momento Ana foi revidar com Penina. Em nenhum momento Ana foi argumentar com Penina. Ana, ela recorreu à oração. Porque quando nós oramos aqui na terra, lá no céu, a reação do Senhor, reagindo e dando solução ao nosso problema, reagindo e dando diagnóstico a nosso favor. Ana orou e o Senhor mudou a situação dela. Ana orou. Outrora ela não poderia gerar, mas a partir do momento que ela agiu orando, Deus mudou a sua situação e agora Ana começa a gerar filhos. A oração, ela tem o poder de mudar situações. A oração tem o poder de mudar diagnóstico. A oração é o nosso clamor para o Senhor. E Jesus, ele responde clamor. Você está lembrado lá no livro de Marcos, capítulo 10 e o verso 46? O cego Bartimeu, eu gosto muito dessa passagem. O texto ele vai dizer que Bartimeu, ele vivia mendigando pelas ruas de Jericó. Ele estava à beira do caminho. Só que agora ele ouve que por ali estava passando Jesus de Nazaré. Então ele se põe a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, ela mandou que ele calasse a boca. Mas quanto maior foi o volume da multidão, maior foi o clamor daquele homem. E aqui eu aprendo duas coisas. A primeira delas, sempre entre a sua oração e a realização do milagre, você vai encontrar algo chamado multidão. Mas essa noite, Jesus ele te dá a chave para você vencer as multidões que se apresentam no seu caminho é por meio da oração e não da argumentação. Comece a orar, comece a dar os seus problemas na mão de quem pode resolver. O Senhor, ele muda situações. O Senhor, ele muda diagnóstico. Bartimeu, quanto maior foi a multidão falando para ele que se calasse, maior foi o clamor daquele homem. Até o momento que Deus parou a sua caminhada para responder aquele homem. A morte não foi capaz de parar Jesus. A enfermidade não foi capaz de parar Jesus. Pois em Lucas 1,37, a Bíblia vai dizer que não há nada impossível para o nosso Deus. Mas o clamor daquele homem foi capaz de fazer Jesus parar a sua caminhada apenas para responder aquele homem. E aqui eu aprendo algo lindo. Jesus, ele para ouvir o clamor do seu povo. Clamas a mim, responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes. Jesus, essa noite, ele está parando para responder clamor de pessoas através desta live. Clamas a mim e responder-te-ei. Clame ao Senhor, entregue os seus problemas ao Senhor, pois Ele é capaz de mudar editos, Ele é capaz de mudar situações, Ele é capaz de mudar diagnósticos. Glória a Deus. E agora o texto, ele vai nos dizer que Daniel é pego clamando ao seu Deus. Daniel foi pego orando. Então, a punição veio sobre ele. Ele foi colocado na cova dos leões. E aqui eu aprendo algo lindo, porque Deus, ele não nos livra da tempestade, mas é em meio à tempestade que ele nos dá o livramento. Jesus não livrou Daniel de ser colocado em meio à cova dos leões, mas livrou Daniel de ser comido pelos leões. Jesus,
não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de serem postos na fornalha de fogo ardente, mas foi em meio à fornalha que Jesus trouxe àqueles meninos o livramento. Jesus não livrou Paulo. Está lembrado lá em Atos capítulo 28? Jesus não livrou Paulo de ser mordido pela víbora, mas foi em meio à mordida da víbora que Deus livrou Paulo de ser morto pelo veneno. Jesus, ele não livrou Paulo da mordida, mas livrou Paulo do efeito do veneno. Jesus, ele não livrou os discípulos de passarem pela tempestade, mas foi em meio à tempestade que Jesus deu aos discípulos o livramento. Glória ao nome de Jesus. Jesus não livrou o povo hebreu de passar pelo deserto, mas foi em meio ao deserto que ele deu para eles o livramento de passar em terra seca no meio do mar. Jesus não nos livra da tempestade, mas é em meio à tempestade que ele nos dá o livramento. Jesus, ele não nos livra de passar por problemas, mas é em meio aos problemas que ele nos dá o livramento. Jesus, ele não te livra de passar por enfermidades, mas é em meio às enfermidades que ele mostra: eu sou o médico dos médicos. Jesus não nos livra de passar por provações, mas é em meio às provações que, enquanto nós nos mantemos firmes na posição de adoradores e clamamos ao nome dele, ele responde nos trazendo a paz. Ele nos responde trazendo o livramento. Ele nos responde em meio ao deserto. Ele não nos livra de passar por dificuldades, mas é em meio a essas dificuldades que ele nos faz fortes e passa por meio delas. Ele não nos livra de passar pelo deserto, mas é em meio ao deserto que ele nos dá o livramento. Entenda isto essa noite. A oração é a chave da vitória. Daniel, ele orou e Deus o respondeu, o livrando de ser morto, engolido pelos leões. Daniel orou e Deus trouxe a providência. Ana orou e Deus mudou o seu diagnóstico. Que nós possamos entender essa noite: a oração é a chave para minha e para a tua vitória. A oração é o meio a qual Deus, ele reage ao nosso clamor. Jesus, ele responde clamor. Que nós possamos entender essa noite que a oração é o meio para vencer as nossas guerras. Editos, decretos, enfermidades são quebrados por meio da oração e não da argumentação. Pois quando nós oramos, o Senhor, ele responde enviando a providência. O Senhor, ele responde enviando a provisão. Que você fique com essa palavra nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. A oração é a chave da vitória. Daniel orou e Deus o livrou de ser morto pelos leões. Ana orou e Deus mudou o seu diagnóstico. Que possamos começar a orar em meio às dificuldades, reclamar menos e orar mais, pois quando oramos, Deus ele entra com providência. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo.